Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz a todos vocês. Que Deus, nesse dia, Ele mais uma vez seja honrado e Você vê? Mandou tirar a máscara. Acaba esquecendo de tanto que a gente vem usando a máscara. Obrigado, filho. Pronto, vai ficar melhor. Isso. Eu quero convidar os irmãos para iniciarmos orando porque aquilo que louvamos agora, aquilo que a Amanda nos falou, é coisa de loucos. Coisa de louco, João, Pedro, coisa de louco a igreja orar do jeito que orou. Coisa de louco. E eu quero que o Senhor Ele fale aos nossos corações hoje sobre essa loucura, que isso seja uma flecha no coração dos irmãos, como tem sido na minha, e que o Senhor, Ele nos encha do Teu Espírito Santo, para que tenhamos realmente essa coragem de pregar o Seu Evangelho sem medo e sem nenhuma reserva. Eu convido vocês a orarmos juntos. Senhor, eu peço ao Senhor que no dia de hoje, o Senhor nos abençoe. Nos coloca, Pai, em sintonia com o Teu Espírito, para que a Tua palavra ela seja ministrada aos nossos corações. Deus, não vai ser pelas palavras, não vai ser, Deus, pela desenvoltura ou não, mas sim pela ação do Teu Espírito Santo, que a palavra do Senhor entra e modifica, muda e transforma de forma eficaz. Nós cremos, Deus, nessa eficácia do Teu Espírito Santo, o Deus em nós. Em nome de Jesus, Pai, que a Tua palavra, que hoje aqui será ministrada, seja cravada no coração dos meus irmãos, que seja cravada no meu coração, e que ao sair daqui, nós possamos ter essa coragem, possamos, Deus, realmente mudar esse mundo com aquilo que o Senhor nos deixou, porque nós somos gratos por aquilo que o Senhor fez por nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Como o tema, não seja louco, aproveite as oportunidades, é muito coerente falar de oportunidades, mesmo em meio a toda essa pandemia, mesmo em meio a toda essa dificuldade, porque nós estamos no início do ano. E aqueles que não têm a cultura de fazer os planejamentos, geralmente para pensar, né, quais são as oportunidades que eu terei esse ano. Vai olhar para trás e ver, né, quais foram as oportunidades que eu aproveitei. E no meio empreendedor, existe uma máxima muito interessante em relação ao sucesso, né? Nesse meio corporativo, até no meio próprio do trabalho, onde a forma de como nós trabalhamos, a forma de como nós lidamos com o nosso trabalho, ou com aqueles empreendimentos que queremos executar, ele está fundamentado, né, nas oportunidades, onde tudo tem uma oportunidade. Como empreendedor, eu entendo isso um pouquinho, tá? Pois desde o início da minha caminhada, como empreendedor, sempre fui um cara muito motivado às oportunidades. E as oportunidades, elas, de certa forma, não que elas surgem, mas elas são criadas por aqueles que olham a partir das possibilidades de oportunidades que irão surgir. E essa oportunidade no campo empreendedor é um combustível para os novos negócios. É um combustível para o seu momento de trabalho, para aquelas oportunidades de trabalho, em um momento tão difícil como estamos. E para aproveitar essas oportunidades, geralmente, nós precisamos de 3 atitudes. A primeira
é ter atenção. Precisamos estar atentos para as oportunidades, porque, como eu falei, oportunidade ela não aparece, ela é criada. Então, principalmente quando estamos no mundo dos negócios, é bem assim que acontece. Você cria a oportunidade. E não vejo diferente em muitas das áreas. A segunda atitude que geralmente nós temos é encarar com vontade. Porque é interessante a gente saber que as oportunidades e as conquistas, elas não vêm com facilidade. Então, algo que eu gosto muito de falar para os meus alunos é que criatividade, ela adora restrição. O que é isso? Quanto mais difícil as coisas estão, né, mais aflora as possibilidades de você fazer diferente. E a terceira é estar preparado, principalmente no mundo que estamos, de bombardeio de informação, se mistura muito essa ideia de ter informação e estar preparado. Jovens, não existe atalhos para qualificação, tá? Não tem atalho. Para os mais velhos, eles entendem isso e sabem que não dá para encurtar a sua qualificação, né, sem precisar se esmeirar, sem precisar sentar na cadeira e estudar. Mas eu não vim falar de negócios, eu não estou aqui para falar do trabalho, mas de como nós observamos essa questão de oportunidades no sentido da nossa vida cristã. O que realmente é oportunidade? Como filhos da luz, a nossa visão de oportunidade, ela vai muito além dessas coisas que eu falei. Muito além dos nossos novos negócios, muito além do nosso novo emprego, muito além da nossa nova profissão, da nossa casa, do nosso novo carro, das nossas novas conquistas. Vai muito além. E hoje, para podermos entender um pouco sobre isso, sobre como o Filho da Luz entende o que é oportunidade, como devemos viver à luz dessas oportunidades, nós iremos meditar em uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, que foi escrita para uma cidade que transborda oportunidades, principalmente oportunidades econômicas. E nós vamos ver como Paulo, ele escreve para aqueles irmãos a percepção do que realmente nós, como filhos da luz, precisamos nos pôr e nos comportar diante das reais oportunidades que surgem na nossa vida. Eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias na carta de Paulo a Éfeso, no capítulo 5, do versículo 15 ao 21. Efésio, capítulo 5, do versículo 15 ao 21. Diz assim a palavra do Senhor: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor
a Cristo. Amém. Esse texto, meus irmãos, ele está dentro de um contexto que nós precisamos considerar. Éfeso era uma cidade conhecida pela sua estrutura monumental, por ser um porto movimentado, um local onde a sua economia era próspera, alimentada pela indústria e pelo comércio. Éfeso bombava. Nós podemos fazer essa mesma analogia com Cascavel. Uma cidade com muitas oportunidades. Se não me falha a memória, e mesmo a todo o problema de pandemia, era a cidade que estava na mídia dizendo que faltava trabalhadores para os empregos. Então, Éfeso, além dessa economia, ela tinha uma relação muito próxima dessa própria economia, né, com a religião. Até porque, na cidade de Éfeso, tinha o templo da deusa Diana, né, uma das 7 maravilhas, né, do mundo antigo. E o propósito dessa carta de Éfeso é conscientizar os crentes acerca dos seus privilégios e compromissos com a Igreja de Cristo. Diferentemente de outras cartas em que Paulo precisa tratar de controvérsias locais, como a de Coríntios, por causa dos corintianos, não. Na Epístola de Efésios, o apóstolo expõe parte importante da sua teologia de caráter geral. Então era como uma carta circular, que precisava passar por várias igrejas da Ásia Menor. E o tema predominante dessa epístola, dessa carta, é a posição da igreja em Cristo, isto é, a unidade de todos os crentes em Cristo. E nesse sentido que a mensagem da carta de Paulo aos Efésios traz uma importante compreensão acerca do ministério da igreja, que muitas vezes nós perdemos essa percepção do que nós somos. E Paulo, a carta de Efésios, ela é uma carta tão deliciosa de ler, que eu encorajo os irmãos a, quando saírem daqui, lerem. É pequena, é curta, são 6 capítulos, mas tão edificante, tão maravilhosa, que te enche. E nós vamos trabalhar ainda vendo como Paulo vem falando da ação do Espírito Santo, para que nós, como cristãos, sejamos. Para que a gente possa entender, e até vale para que a gente estude outras cartas de Paulo, a estrutura, né, das escritas de Paulo, elas são sempre em 2 partes. Paulo sempre, quando você pega as cartas dele, ela está separada em 2 partes. A primeira parte, Paulo ele vem fazendo a exposição teológica. Então, a primeira parte dessas cartas que Paulo endereça para as igrejas, ela tem essa exposição teológica. Já na segunda parte da carta, ele faz a aplicação dessas cartas, dessa teologia que ele nos expõe. E o pensamento de Paulo é muito simples, é algo que acontece no nosso trabalho. Tá? Primeiro, ele precisa, antes de cobrar e exigir, ele precisa instruir. Então, ele primeiro instrui na primeira parte da carta, e depois ele faz uma aplicação, faz uma orientação aos irmãos como utilizar aquilo que ele ensinou. Não é assim que nós fazemos também no nosso trabalho? Nós primeiro ensinamos a pessoa a fazer, para depois exigir dela. É isso que Paulo faz também aqui na sua carta. E sendo assim, nessa carta de Efésios, o capítulo 1 ao 3 é onde ele faz essa exposição. E ele faz a exposição da salvação. Já do 4 ao 6, que é onde nós vamos meditar, ele faz uma aplicação da teologia dessa salvação na vida cristã. E ele já começa com um pedido, que é muito interessante, e foi dito aqui pelo Mateus, pela Amanda, nas músicas que cantamos, que é andar de maneira digna, sabe por quê? Por causa da vocação que nós temos. No versículo 4, se vocês quiserem me acompanhar, no capítulo 1 da própria carta de Efésios, Paulo escreve assim: como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Vocês já pararam para pensar sobre essa vocação que Deus colocou, que Deus impôs a nós? Muitas vezes andamos como não soubéssemos que fomos vocacionados para fazer.
O ensino de Paulo, central, nesses capítulos 4 e 6, é de uma transformação constante sobre a influência do Espírito Santo. Ele trabalha essa salvação com a mente muito clara, nos mostrando que a arquitetura do Pai, a execução do Filho e essa aplicação do Espírito Santo. Então isso está sendo demonstrado nesses primeiros capítulos que Paulo nos escreve. Paulo continua indicando, fazendo a indicação da ação do Espírito Santo, mostrando como a vida cristã deve viver constantemente transformações sobre a influência do Espírito Santo. Se você está na mesmice, cuidado, cuidado. Então, nesse capítulo 4 de Efésios, até o 5:21, ele ademoesta de forma geral. Então, ele faz um ensino de forma geral, uma aplicação de forma geral, e já no capítulo 5, do 22 para frente, ele já vai fazendo de forma específica, falando dos relacionamentos de homem e mulher, de senhor e escravo, de pais e filhos. E a ideia de Paulo é que essas relações, elas precisam ser afetadas pela atuação serena, eficaz e poderosa do Espírito Santo. Meu irmão, se a ação do Espírito Santo não está modificando a forma de relação que você tem com as pessoas que você se relaciona, alguma coisa de errado tem. Ele fortalece esse ponto do pensamento dele ali nos versículos 23 e 24 do capítulo 4. Diz assim: a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Paulo está falando para mim e para você, meu irmão, que nós realmente somos renovados, realmente somos vocacionados, e por causa disso, as nossas relações são modificadas. E são modificadas em relação a quê? Em relação aos filhos das trevas. Isso que ele vem argumentando na carta. Entendendo agora esse contexto da carta de Paulo, de como ele escreveu, para quem ele escreveu, nós podemos fazer um paralelo, com a nossa situação atual. Como eu falei no começo, nós temos essa prática de olhar para trás e ver as oportunidades que passaram, aquelas que não aproveitamos, e olhar para frente e saber quais são essas oportunidades que nós temos ou teremos que criar. Eu não estou falando aqui, meus irmãos, que não é legítimo os sonhos, não é legítimo você querer ter algo melhor para você em relação a alguma coisa material, alguma coisa que nesse mundo aconteça. Mas o que eu estou falando e o que Paulo está nos falando aqui é que os filhos da luz há anseios muito maiores do que esse. Os anseios dos filhos da luz é muito maior do que uma empresa de sucesso, um momento, um trabalho que você ganhe bem, carro, casa, viagens. O filho da luz tem algo muito maior do que isso. E é por isso que ele é louco. É por isso que o filho da luz é considerado pelo mundo doido. Eu dividi em 5 partes esse pequeno trecho da meditação que iremos fazer. Nós vamos ver no versículo 15 sobre como nós precisamos andar. De que forma nós precisamos andar? No versículo 16, por que nós precisamos andar dessa forma? No versículo 17, como nós devemos andar da forma que Paulo nos exorta? E do 18 ao 21, com que recurso? Porque não basta precisar e querer fazer, se nós não estamos aparamentados de recursos para executar aquilo que precisa ser executado. E é maravilhoso como Paulo, ele nos exorta e nos ensina, através desse texto, dessa carta. No versículo 15, que é onde nós vamos trabalhar de que forma, diz assim:
tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios. Dentro da importância do testemunho cristão, que muitas vezes esquecemos, Paulo exorta seus leitores a verem cuidadosamente a maneira como estava se portando perante os de fora. Lógico, uma cidade tão pujante, com tantas oportunidades, onde você ser alguém bem visto na comunidade, traria, boas possibilidades mercantis. Ele fala que a conduta do cristão, em meio a esse contexto, é muito importante. E nós necessitavam ser sábios, agir em conformidade com a sabedoria do alto, no lugar de darem vazão aos seus prazeres. A sabedoria cristã está ligada à prática do bem, cujo testemunho de tal prática é claramente vista em Romanos 16, 19, que diz o seguinte: todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso estou muito alegre, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. Meus irmãos, nós estamos esquecendo do testemunho que nós precisamos dar. E eu acho que não é na perspectiva de dar o testemunho, mas é viver isso, é ser isso. A sabedoria bendita de Paulo, nesse versículo, é uma clara exposição da maturidade cristã. Quando esse testemunho ele é percebido no mundo, é a demonstração dessa maturidade cristã. Claramente diferente da sabedoria deste mundo, cuja glória é do próprio homem. Não é verdade? Não é verdade que a glória ela sempre está voltada para quem executa. E é isso que nós vemos. E o grande interessante nisso é se nós lemos 1 Coríntios 1, do 19 a 27. Diz assim: pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados, quando foram vocacionados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Aleluia! Glória a Deus! É isso, não é olhar para aquele youtuber, não é olhar para aquele que está lá em cima, nos padrões humanos, e falar: eu quero ser assim. É tão maravilhoso quando nós entendemos isso e vemos as pessoas chamarmos-nos de loucos, de doidos, porque só falamos de Cristo, só falamos de um Jesus crucificado, não tem mais conversa. Isso é loucura para esse mundo e uma alegria para nós. Enche o teu coração disso, meu irmão. Incentive-se a fazer dessa forma. Aquele que busca a sabedoria divina naturalmente será louco para este mundo, como nós vimos no texto. E nós esquecemos de entender que nós somos diferentes, sim. Entenda isso. Estamos muito acostumados a ser igual ao mundo, a não sermos diferente, a queremos ser parecido.
Porque ser parecido é ser aceito. Nós não somos desse mundo não, meu irmão. Creia nisso. Creia nisso. Não somos. Paulo, ele vem nos exortando. E o Senhor Jesus vem falando para nós. Ide. Vocês não são desse mundo. No versículo 16, ele fala o porquê. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Andar como sábios, em outra tradução do que é oportunidade, no meu caso, estou lendo na NVI, é remir o tempo. Usar bem o tempo disponível. O sábio não desperdiça as oportunidades surgidas, mas aproveita para o bem. Os filhos da luz não matam o tempo, como popularmente se diz, mas administram-os com sensatez, porque os dias são maus. A maldade de nossos dias é quase incontrolável, e o cristão deve ter consciência da brevidade da vida, bem como da eternidade da vida, além túmulo. O mau uso do tempo agora será acolhido negativamente na eternidade. Mau tempo? Mas é tão bom assistir a minha série. É tão bom jogar o meu videogame. É tão bom preencher as minhas redes sociais e esperar pelos likes tão queridos que me motiva a postar cada vez mais. Uma das coisas que esse coronavírus trouxe é essa percepção de brevidade da vida. Porque já estávamos esquecendo muito de saber que não somos deste mundo. E nós esquecemos, literalmente, de viver ao máximo as oportunidades de pregar o Evangelho, quando estamos inseridos dentro desses entretenimentos que são gerados todos os dias na nossa vida. Meu irmão, conte seu tempo. Eu não li ainda a Bíblia inteira. Não dá tempo. Eu não tenho como meditar todos os dias. Eu não tenho tempo para orar todos os dias. Mas para pensar sobre o tempo que você gasta com os entretenimentos que são criados e que eu e você consome. Não olhamos isso. Então Paulo, imagina, naquela época ele estava falando para aquele povo remir o tempo, observando as oportunidades. Quais oportunidades? Oportunidades de pregar o Evangelho. Imagina hoje, nessa cultura digital, cultura tecnológica, onde está tudo na mão, rápido, 3 minutinhos. Eu quero saber, vou no Google, fico sabendo. Lembra de uma coisa. A tela que é fornecida para nós, ela só tem 2 dimensões. Ela só tem 2 dimensões. Largura e comprimento. Ela não dá profundidade. Ela não dá profundidade. Sabe por quê? Porque aquilo que foi criado nela, tecnologicamente, não quer fazer você ficar mais que 2 minutos no mesmo assunto, no mesmo conteúdo. Ela vai estar sempre querendo te levar a um outro. Ou não é comum para nós? Daqui a pouco está todo mundo com ler no dedo, de tanto passar os feeds da rede social. Deus, aí Paulo, no versículo 17, fala o como. Portanto, não sejam insensatos, de novo falando, não sejam loucos, mas procurem compreender a vontade do Senhor. Os versículos anteriores ao que foi feito lá no contexto, ele mostra qual é a real vontade do Senhor para os seus servos. Então, volta a falar, chega em casa, em vez de sintonizar lá no Fantástico, pegue a carta, leia ela, medite sobre ela. Ela inclui todos os requisitos de sensatez exigida, essa própria carta.
Diz respeito a tudo quanto o Senhor quer de melhor para nós, para os servos dele. Há um plano divino para cada vida, e esse plano está contido na palavra de Deus. Tudo o que Deus quer para o homem está na Bíblia. A sua palavra é o resultado da sua vontade. Vejo alguns irmãos às vezes falando, eu não sei o que Deus quer para mim. Pô, meu irmão, quanto tempo você tem gastado, tem se dedicado a Cristo? Na sua leitura diária, na sua devoção, nas suas orações. A pergunta que eu quero deixar para você em relação a esse versículo 17, será que você não está distraído? Por isso que você não sabe qual é a vontade do Senhor para a sua vida? Aqui na terra? Para que Deus te deu o que deu? Deu o dom que te deu? Será que você não está distraído o suficiente para não entender e não ver essas coisas? No versículo 18 a 21, Paulo fala dos recursos. Fala daquilo que nós precisamos para fazer essa diferença. Versículo 18, ele faz uma comparação interessante. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito Santo. Para aqueles velhos processos, velhos costumes que tínhamos de nos embriagar, aqueles que sabem o que é isso, vão entender muito claro o que Paulo está falando aqui. O quanto que a bebida alcoólica te leva a uma mudança de espírito, uma mudança de forma de ação. E Paulo vem fazer essa comparação, sabe por quê? Porque lá em Éfeso existia o deus Baco, o deus do vinho, e se dava culto a ele, em que seus adoradores embriagavam-se e incorriam em atos de libertinagem. Paulo apresenta uma fonte e uma causa de prazer muito mais forte e saudável que o encher-se de vinho. Ele apresenta um vinho superior, capaz de dar um tipo de alegria permanente, que é a alegria do Espírito. Os adeptos de Baco criam que esse falso Deus podia encher-lhes da sua força e influência. Por isso, Paulo lhes apresenta o Deus verdadeiro, o único Deus poderoso, capaz de encher-lhes de sabedoria e de toda alegria. Alegria que jamais outro Deus poderia dar-lhes. Enchei-vos do Espírito. É um convite, uma ordem para nós. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Nós estamos nos enchendo de muitas outras coisas. Estamos deixando que muitas outras coisas encham o nosso coração e é dele que vai prover todas as coisas. É difícil ver como essa pandemia afetou tanto irmãos em Cristo. Momentos de crise fazem nós enchermos cada vez mais do Espírito Santo. E não decair no Espírito Santo, não decair na vontade de pregar o Evangelho. No versículo 19 e 20, Paulo nos fala como fazer isso. Diz assim, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus. Ao fazer isso, aqueles que olham, você é louco. Mas Paulo está falando como fazer. Se encher-se de vinho, conduz o homem a deboche e degeneração, o encher-se do Espírito conduz o cristão ao louvor e adoração de Deus. O resultado natural do cristão, cheio do Espírito Santo, é a certeza de que nada do que possa fazer espiritualmente depende dele mesmo. Mas o Espírito de ação de graças habita e habilita o crente a testemunhar da boa vontade do Senhor. Quando estamos cheios do Espírito Santo, aprendemos a dar graças a tudo. Tudo, a expressão por tudo inclui bonança e tempestade.
a saúde, a doença, a alegria e a tristeza. Quando sabemos dar graças por tudo, estamos aptos para conquistar a vitória maior. Não apenas dar graças em tudo, mas por tudo, como em Romanos 8:28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Essa é uma verdade. É uma verdade que precisa entrar no nosso coração e nos encher durante o nosso dia dessas coisas, ouvindo louvores, testemunhando entre si, cantando hinos. Imagina os irmãos daquela época numa cidade pomposa, cheia de oportunidades financeiras, tendo que fazer isso constantemente, ainda mais cristãos que não eram muito abastados. Hoje, os prazeres desse mundo nos impedem de viver constantemente dessa forma, meus irmãos. O nosso olhar ele precisa mudar, ele tem que estar sempre baseado naquilo que Deus espera de nós. Sempre nessa perspectiva de como nós podemos utilizar aquilo que Deus está colocando, as pessoas, colocando os recursos perto de nós. Como nós precisamos aproveitar isso para apresentar o Evangelho, para apresentar esse Cristo que nos salvou e quer salvar aquele que está do teu lado. Esse tipo de ação de graças é uma forma de adoração a Deus que resulta em bênçãos. E ele fecha esse versículo 21, no versículo 21, com a seguinte ideia: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. É o resultado. É o resultado daqueles que estão cheios do Espírito Santo. Homens e mulheres cheios do amor de Jesus. O versículo 21 mostra esse resultado espiritual na vida cheia do Espírito Santo. Quando diz, sujeitar-vos uns aos outros no temor de Deus. A sujeição aqui tem sentido mútuo e quebra todo individualismo dentro do corpo de Cristo, que trabalha em comunhão. Todos os membros desse corpo trabalham em unidade e sujeição. Meus irmãos, sabe qual foi o problema da igreja de Éfeso? Dos irmãos de Éfeso? Podemos ver isso, sabe aonde? Algo que Deus tem falado muito ao meu coração e queimado no meu coração para que isso não seja uma realidade na nossa igreja, mas que se for, Deus possa tocar no teu coração. João também foi um pregador lá em Éfeso. Isso quer dizer que 60 anos depois, em Apocalipse, se nós formos ver Apocalipse 2, 1-7, quando Deus manda a carta às igrejas, a primeira carta que ele manda é para Éfeso. E ele fala que ele adora aquela igreja, porque ela conhecia a verdade, defendia a verdade. Nós fazemos isso, meus irmãos. Mas ele tinha uma coisa contra. Tinha perdido o primeiro amor. E o primeiro amor é isso que Paulo estava falando para eles aqui, ó. Há anos atrás. Sujeitai-vos uns aos outros. Nós estamos muito mesquinha vivendo só a nossa vida. Muito mesquinha vivendo só os nossos problemas e achando que os nossos problemas são maiores do que os dos outros. Essa necessidade de amar uns aos outros é não deixar virarmos robôs de mãozinha de WhatsApp. Sabe? Mãozinha de WhatsApp, quando alguém pede oração e você faz assim. E aí, faz assim, não tem nem a capacidade depois de realmente orar. Nós precisamos nos relacionar, meus irmãos. Precisamos nos conhecer. Precisamos sujeitar-nos uns aos outros. A todo momento. Entender por quê. Alguém, às vezes eu fico achando que a gente tem medo de chegar para o irmão e perguntar: ei, como é que você está? E ele falar: não estou bem. E aí você fala: e agora? O que eu respondo? Se a proforma é sempre falar: tudo beleza. Vou ter que me incomodar com o problema do outro também, eu já tenho os meus. Não perco esse amor. A expressão
de amor, ela está de cima para baixo e de nós para o outro. Foi resumido em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Não é amar você como você se ama, nessa época narcisista, que adoramos nos ver, adoramos criar e adorar aquilo que criamos. Não perca isso, meus irmãos. Eu concluo de uma forma como olhamos para as oportunidades nessa vida, pois ela está estritamente relacionada como observamos as oportunidades. Ela está estritamente relacionada às influências que estamos vivendo, pois daquilo que estamos cheios, nossas atitudes vão responder às oportunidades que aparecem, seja ela qual for. Se nós estivermos cheios de política no coração, é a partir dessa perspectiva que nós vamos olhar. Se nós estivermos cheios de jogatina no nosso coração, é nessa perspectiva que nós vamos olhar. Se estivermos cheios do nosso coração de uma vida rasa, como é vista nas redes sociais, é dessa forma que nós vamos ver as oportunidades. Agora, se estivermos cheios do Espírito Santo, é através dos olhos de Cristo que nós vamos ver as oportunidades. Veja dessa forma, busque dessa forma, crie essas oportunidades, entenda que é dessa forma que nós vamos poder andar em santificação, clamando e pedindo ao Senhor: venha, Senhor, venha, eu quero estar contigo. Eu não poderia, meus irmãos, não poderia. Eu pensei em várias, pedi ao Senhor: Senhor, como é que eu concluo essa mensagem no âmbito da oportunidade? E nada mais falou ao meu coração a não ser o versículo 3, o capítulo 3 de Efésios, do versículo 14 ao 21, onde Paulo, ele fala dessa experiência mais profunda da plenitude de Deus. Ele ora para que os irmãos tenham isso. Eu peço a vocês que nós possamos, neste momento, eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias, em Efésios 3, 14 e 21, que juntos possamos orar junto com Paulo e ver o que ele espera de nós. Eu quero já pedir aos irmãos do louvor para que venham, porque depois dessa oração nós vamos exercer esse amor na mesa do Senhor. Mas que de coração vocês entendam cada palavra que Paulo fala nesse capítulo e versículo. Diz assim, Efésios 3, 14 e 21. Oro, por esta razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder, que atua em nós, e Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Gostaria de ouvir dos irmãos, amém? Amém, irmãos? Que essa oração de Paulo encha o teu coração, faça com que você possa entrar na presença do Senhor todos os dias, lutar
contra esses que falam que vocês são loucos, que as oportunidades que vocês pedem por causa do nome de Jesus é loucura, e isso te deixar feliz, te deixar extasiado porque você está fazendo por Cristo. Façam isso, meus irmãos. E que no momento que iremos ceiar também, nós possamos lembrar que nós fazemos parte do corpo de Cristo, dessa unidade dos santos, e que isso transborde no meio onde vivemos. Amém? Amém, meus irmãos. Que Deus realmente nos encha do Teu Espírito Santo, nos encha da Tua Santa Palavra, para que eu e você transformemos esse mundo num mundo melhor, mas na perspectiva de Deus. Eu queria convidar os irmãos que vão